Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, improvisado aqui hoje, mas bora falar de Palmeiras 3, Juventude 1, jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo único realizado na última quinta-feira em Barueri. Então, com o triunfo, as crias garantiram vaga para a semifinal da competição e nós já conhecemos também o nosso adversário, será o Cruzeiro. O Cruzeiro passou pelo Flamengo na última quarta-feira, jogo realizado lá no Rio de Janeiro. Essa partida foi para os pênaltis, né? Então a Raposa levando ao melhor. Essa semifinal entre Verdão e Cruzeiro será uma reedição da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado, quando o Palmeiras levou a melhor dentro do Allianz Parque, venceu por 3-0 depois de empatar em 2-2 lá em Minas Gerais. E o detalhe, né, a curiosidade é que nessa semifinal, que é única, né, será realizado no Allianz Parque. Então teremos pelo segundo ano consecutivo Palmeiras e Cruzeiro dentro do Allianz, numa partida eliminatória decisiva, válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, vale vaga para a grande final da competição. Se o Verdão avançar para a final, quem vai pegar? Ou o Red Bull Bragantino ou o Atlético Paranaense, que vão fazer a outra semi. Bom, daqui a pouco então teremos os 4 gols da partida, além da escalação do técnico Lucas Andrade. Mas antes, como é de praxe por aqui, vamos falar dos autores dos gols do Verdão, começando pelo Rodrigo, lateral direito, o Rodrigo Guetti, que vive um ótimo momento, vem substituindo o Gilberto, né, o lateral direito garçom do Verdão no ano, com 20 assistências, convocado recentemente para a Seleção Brasileira Sub-20. O Gilberto teve uma lesão recentemente, ficou no banco nos últimos jogos, mas não vem entrando, né, não está 100% ainda, e o Rodrigo vem fazendo o seu papel, vem muito bem. Nos últimos 4 jogos em que ele atuou, seja por Paulista ou Brasileiro, ele marcou 2 gols, deu 2 assistências e sofreu um pênalti. Bom, e aí o segundo gol do Verdão, ainda no primeiro tempo, foi marcado pelo Thales. Grande novidade do Lucas Andrade na escalação, Thales descendo mais uma vez dos profissionais para ajudar e muito o nosso Sub-20, anotou um gol de pênalti, daqui a pouco a gente vai assistir. Esse foi o 5º gol do Thales pelo Sub-20 na temporada, lembrando que ele tem 2 pelos profissionais também. Bom, aí no segundo tempo, o Juventude diminui em cobrança de pênalti, aliás, um pênalti inacreditável que o árbitro marcou, daqui a pouco a gente vai assistir, mas enfim, 2-1 para o Palmeiras. E no último minuto, praticamente, o Márcio Vitor marcou o terceiro e selou a classificação do Verdão para a semifinal. Esse foi o terceiro gol do Márcio Vitor na temporada, ficou um tempo longo, né, lesionado, 6 meses praticamente, desde a Copinha não tinha atuado, voltou recentemente, tem entrado com frequência nos jogos e agora marca esse gol tão importante num jogo de mata-mata de Brasileiro. Bom, sobre a escalação, como eu já falei agora há pouco, o técnico Lucas Andrade ganhou o reforço do Thales, que desceu dos profissionais mais uma vez, e o Thales entrou no lugar do Heitor, que se lesionou no último final de semana, naquela goleada do Verdão por 11-0 diante do Jabaquara, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Então, Thales no lugar do Heitor foi a principal mexida. Gilberto, como eu também já falei agora há pouco, iniciou no banco de reservas, então o Rodrigo continuou na lateral direita. No mais, a formação que a gente já conhece. O Aranha no gol, na lateral direita, portanto, o Rodrigo Guetti, na esquerda o Arthur, na zaga o capitão Robson Jacaré ao lado do Diogo, no meio campo Larson e Rafael Coutinho. Larson foi expulso, né, no começo do segundo tempo, vai ser um desfalque importantíssimo para a semifinal, né, no duelo contra o Cruzeiro. Do meio para frente, camisa 10, Eric Belé, e no ataque, além do Thales, tivemos as presenças de Sorriso e também de Riquelme Felipe, que renovou recentemente com o Palmeiras até o fim de 2029. O Verdão foi melhor na primeira etapa, mesmo sem ter empilhado chances de gol, como a gente está acostumado em jogos do Sub-20. O Verdão foi efetivo nas principais chances que teve, mas curiosamente foi o Juventude que teve a primeira grande chance, com o Gui Teixeira, o atacante da equipe gaúcha, parou no goleiro Aranha, que salvou o Verdão no comecinho do jogo. O Verdão não demorou muito para marcar o primeiro gol, não. Aos 6 minutos após falta cobrada pelo Riquelme Felipe, o goleiro espalmou e o Rodrigo Guetti estava esperto no rebote, abriu o placar lá na Arena Barueri. Segundo gol do Rodrigo com a camisa do Palmeiras. Lateral direito vem substituindo muito bem o Gilberto na lateral direita. Bom, aos 32 minutos da primeira etapa, as crias da academia tiveram um pênalti ao seu favor. O Thales estava no lance, Cauã Costa, zagueiro do Juventude, assume o risco, estava com o braço um pouco aberto e o árbitro marca a penalidade um pouco com delay ali, né? Ele tinha marcado falta fora da área, provavelmente o Bandeira avisou ele, ó, foi dentro da área ou pelo menos em cima da linha. Pênalti confirmado, a gente tá vendo no replay, né, que realmente foi. E na cobrança, o Thales marcou, né, não bateu tão bem assim, é verdade, né, bateu no meio, mas conseguiu colocar a bola para dentro. Palmeiras 2-0 diante do Juventude em Barueri. Esse foi o placar final da primeira etapa. Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade fez algumas mexidas. Curiosamente, saíram os autores dos gols da primeira etapa, Thales
e Rodrigo Guedes deixaram o gramado para as entradas de Alejandro e João Paulo. Com isso, ele repetiu mais ou menos a formação que deu muito certo no jogo do último sábado contra o Jabaquara, goleada por 11-0 das Crias no Campeonato Paulista Sub-20 e fragilidade do adversário à parte. Naquele momento, o time se comportou muito, mas muito bem. Foi uma partida realmente perfeita, criando chances a todo momento. Ele repetiu isso colocando um trio de zaga, né? João Paulo entrando para ficar um pouco mais pela direita, o Robson centralizado e o Diogo ali na esquerda e o Alejandro entrando para fazer a ala direita e o Arthur fazendo a ala esquerda. Bom, no segundo tempo, logo aos 16 minutos, tivemos um lance muito importante para o andamento da partida. O Larsson ergueu demais o pé num lance ali no meio campo e aí o árbitro avaliou como um lance de cartão vermelho, né? Passível de expulsão. E assim foi feito. O Larsson deixou o gramado ali aos 16, 17 minutos da segunda etapa, deixou o Palmeiras com um a menos e, claro, pensando lá na frente, vai ser um desfalque muito importante na semifinal contra o Cruzeiro. E aí, depois da expulsão, o Lucas Andrade fez duas mexidas. Entrou o volante Davi Góes para preencher a lacuna deixada pelo Larsson ali no meio, inclusive o Davi Góes atuando pela primeira vez contra o seu ex-clube. Ele chegou exatamente do Juventude recentemente ao Verdão e também entrou o Márcio Vitor, que viria fazer o terceiro gol do Verdão na partida. E quem que deixou o gramado? Sorriso e Eric Belé. Bom, e aí com um homem a mais em campo, o Juventude ganhou um pênalti aos 27 minutos do segundo tempo. E a palavra é exatamente essa, ganhou um pênalti. A gente tá vendo no replay aí, né, que não foi absolutamente nada, cara. Não teve bola na mão de ninguém, não teve nenhuma infração. O árbitro marcou o pênalti porque quis. Talvez na cabeça dele tinha errado na primeira etapa, naquele pênalti que ele marcou a favor do Palmeiras e quis compensar. Enfim, uma confusão. Mas o Bernardo, que não tem nada a ver com isso, que é um zagueiro do Juventude, inclusive, né, camisa 4, bateu bem e diminuiu o placar lá na Arena Barueri. Bom, e na reta final do jogo tivemos alguns personagens do lado do Palmeiras, um deles o Márcio Vitor, que a gente vai ver o gol dele daqui a pouquinho, mas também o Aranha, né? O goleirão do Palmeiras fez uma baita defesa aos 43 minutos do segundo tempo, tava 2-1, seria o empate do Juventude e um gol contra do Robson, no caso ali, e o Aranha pegou no susto essa bola, mas no susto vale também. E depois o Aranha dá simplesmente uma assistência, dá um chutão pra frente, e o Márcio Vitor vai ganhar no corpo do zagueiro adversário, vai conduzir a bola, levar para a perna esquerda, que nem é a boa, soltar uma bomba, marcar o terceiro gol do Verdão e definitivamente colocar o Palmeiras na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Terceiro gol do Márcio Vitor na temporada, retornou recentemente em grande estilo. Bom, então é isso, Palmeiras e Cruzeiro fazem uma das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20, a partida já tem data, hein? Vai ser no dia 15 de agosto, uma sexta-feira, às 18h30, no Allianz Parque. Então, novidade importante demais para as nossas crias da academia, tá? Então, já anota na agenda aí, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense fazem a outra semi no mesmo dia, só que às 19 horas. Fechou? Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante para nós também. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.